10 inibidores de apetite, coisa para resolver mesmo o problema, ou criar outro. Então clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque o número 10 é um fármaco conhecido como anfepramona. E ele é bastante forte e bastante perigoso também, com um grau de dependência razoavelmente a levar em consideração. Então a anfepramona, basicamente, ela entra como uma anfetamina. E quando você escuta anfetamina, você normalmente fica com medo, que você lembra lá do Fantástico, na década de 90, mastigando bem sobre as anfetaminas, e está certo, realmente é uma substância muito forte. A anfepramona é uma anfetamina mais fraca, então ela tem um poder de redução de apetite muito considerável e também de aumento de disposição, porque ela atua no sistema nervoso central, aumentando a produção de noradrenalina. Ou seja, você vai ficar ansioso, você vai ficar irritado, você vai ficar sem fome, você vai ter energia. Só que toda essa agressão, além de gerar uma dependência, quando você descontinua, você pode sentir tremores, alguma coisa, por isso que na hora de descontinuar tem que ser bem devagarinho, você pode experimentar muito facilmente um efeito rebote. Então toma muito cuidado com a anfepramona. A anfepramona normalmente ela é usada em casos de obesidade muito grave, assim, poxa, precisamos rápido, não podemos mais brincar. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Ela foi feita principalmente para pessoas com quadros de compulsão alimentar muito grave. Então, novamente, é a evitar. Número 9, cafeína. Pessoal, a cafeína ou café, aí já é show de bola. Porque apesar de ser um alcaloide simpático mimético, uma droga, ela é muito mais leve, mas tem efeitos muito parecidos com o da própria anfetamina, com o próprio da anfepramona, só que num grau mais levinho. Você tem dependência com ela? Tem, mas coisa aí de 2, 3 dias, para quem não está extremamente viciado, já está livre. Então é muito mais tranquilo, efeito rebote muito menor. Tanto é que você encontra café no mercado e você não encontra anfepramona, nem mesmo para você comprar na farmácia sem receituário médico. Logo, o café, a cafeína é uma opção à anfepramona. Essa lista não está do mais forte para o mais fraco, nem do mais fraco para o mais forte. E sim, vamos fazendo um contraste aqui para vocês irem entendendo que é o ponto que eu quero chegar. A cafeína, pode ter certeza que se você não emagrecer com cafeína é porque está tudo errado na dieta e no treinamento. Logo, entre anfepramona e cafeína, cafeína sempre. A menos, claro, que seja aqueles quadros que eu expliquei. Número 8. Para quem tem alguma intolerância à cafeína, e eu já fiz um vídeo aqui falando sobre termogênico, pré-treino sem cafeína, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, você pode optar pelo chá verde. O chá verde ele continua tendo cafeína, só que ele tem uma quantidade muito menor e tem umas xantinas juntos também que tem um poder legalzinho. Então, por exemplo, para quem tem ansiedade, para quem atrapalha o sono e já tentou uma dose pequena de cafeína, fica válido você tentar uma dosezinha de chás. Normalmente o chá verde, tá? Porque o chá verde ele vai ter uma ação estimulante e te ajuda também, lógico, em diurese, em tirar líquido retido, mas ele vai ter o mesmo princípio da cafeína, só que muito sutil. Número 7, uma medicação muito nova, deve ter mais ou menos 2 anos, no máximo, digo de ficar popular até menos, tá? 1 ano para cá, que é o Ozempic. O Ozempic é um análogo do GLP-1. E esse análogo do GLP-1, o que ele vai fazer no meu corpo, Leandrão? Que eu não quero saber o que é isso aí. Tá certo você, só tem que saber do efeito, fica sossegado. Você vai experimentar um efeito de esvaziamento gástrico muito mais lento e dá um poder de saciedade muito bom. Ele é uma medicação para diabéticos, porém está sendo utilizada também off-label. Leandro Twin, o que é uma medicação off-label? Aqui não foi feita para aquilo, mas acabou que está sendo usado para o processo de emagrecimento, porque ele tem um efeito de tirar o apetite muito grande. E com uma vantagem, ele não mexe no humor, ele não é estimulante, ele não tem nada a ver com anfetamina, ele não libera adrenalina, noradrenalina, catecolaminas, nada. Ele simplesmente te dá uma sensação de saciedade. Muitas pessoas no começo sentem até enjoo, náusea, isso pode acontecer. Mas o Ozempic talvez hoje seja a medicação mais promissora desse processo todo. Lembrando que sim, tem efeitos colaterais, ainda que hipoglicemia não seja comum, a menos que seja combinado com alguma medicação hipoglicemiante, mas você pode ter náuseas, vômitos, enjoo, ou num uso prolongado, pancreatite. Então tem que tomar cuidadinho para usar. Número 6, que é o 5, HTP, 5-hidroxitriptofano. Quando você pensa em triptofano, normalmente o pessoal pensa num
um precursor de algo que vai relaxar e tal, de serotonina. Tá certinho. Só que se o corpo entender que o triptofano vai ter que ir para outro canto, problema seu. Ele vai pegar e vai levar para onde ele quiser. Então qual que é o caminho, qual que é o processo? Eu tenho o triptofano, o corpo transforma em 5-hidroxitriptofano e ele vai ser transformado em serotonina. Então, se é de eu suplementar com triptofano, eu posso ir direto para o 5-HTP, que tende a ser mais eficiente. Porém, um excesso de serotonina causa um efeito contrário, ansiedade, etc. Dosagens que são razoavelmente seguras, tá? Até 100 mg por dia é bem tranquilo para a maior parte das pessoas. 200 mg por dia por um tempo, ok. Acima dos 200 costuma ser muito complicado para você usar por conta própria. Porque se você cair no efeito de retroalimentação da serotonina, você vai ter muito problema. Porque você até vai reduzir o teu apetite. Porque a serotonina é um hormônio do bem-estar, do prazer. Logo, se você tem muita serotonina, você não vai comer por ansiedade, vai diminuir o seu apetite. E diminui mesmo, tá? Mesmo em quem não tem uma deficiência de serotonina. Só que se você consumir demais e a serotonina subir muito, você começa a sentir ansiedade. E o que muitas pessoas fazem? Aumenta a dose do 5-HTP, porque acha que está ansioso por outro motivo. E aí vai piorando o quadro. Se você está nesse quadro, cancele o 5-HTP, vai sofrer alguns dias, mas você fica bem. O 5-HTP, apesar de ser natural, você precisa de cuidado para utilizar. Número 5, Venvance. O Venvance, pessoal, ele é uma medicação feita para quem tem déficit de atenção. Só que foi percebido, novamente é uma medicação off-label para emagrecimento, que quando você consome o Venvance, você não sente fome. Então você fica desperto, fica focado e a fome vai embora. Então ela começou a ser utilizada para isso também. Novamente, off-label, com muito cuidado, o corpo acostuma com o efeito, tem efeito colateral, pode aumentar a ansiedade. Então, muito cuidado nesse tipo de coisa. Tem gente que combina a Venvance com fluoxetina. Então, tudo bem, né? Até vai ficar sem apetite. Mas são duas medicações para uma coisa, e duas medicações sérias. Sérias. Você mexer com um neurotransmissor é sempre muito cauteloso. Você viu no 5-HTP. O 5-HTP é natural e já ferra muita gente se não saber utilizar. Então toma cuidado quando você for usar algo do tipo. Mas o Venvance, de fato, é uma medicação que corta muito o apetite. Número 4, a Victoza, que é a liraglutida. A Victoza basicamente, lembra que eu falei do Ozempic? Basicamente é a mesma coisa, só que mais forte. Então dá mais enjoo, mais náusea, tem mais efeitos colaterais, é mais pesado. Por isso que o Ozempic hoje está espancando a Victoza. Número 3, o Belviq, que é o cloridrato de locarcerina M-hidratado. O princípio ativo dele inibe o apetite e aumenta o metabolismo. Muitos médicos utilizam essa medicação quando pega, às vezes, um paciente e que por algum motivo começa a subir o peso muito rápido. E o médico precisa segurar esse peso para fazer alguma outra intervenção na sequência, enfim. Então é uma medicação bem pouco difundida, com muita cautela, é utilizado de forma mais emergencial, mas é eficiente também. Número 2, liraglutida Saxenda. Pô, Leandrão, mas você não disse lá que tem a Victoza, que é a mesma coisa? Exatamente. Então, a Saxenda ou a Victoza, nós podemos dizer que é a mesma coisa, com nomes diferentes. Mas vale aqui citar, porque se eu não cito, a pessoa fala, poxa, esqueceu da Saxenda e tal. Não, não esqueci. Ela já está aqui falado. É a liraglutida. E o nosso número 1 é a famosa sibutramina, que é bastante utilizada aqui no Brasil e no mundo inteiro, e com certeza é a mais popular de todas. A sibutramina atua nos receptores de serotonina, dando muita saciedade. Assim como a anfepramona, além de ela reduzir o apetite, ela aumenta bastante a disposição também, e isso parece ajudar bastante numa dieta de perda de peso e ganho de massa muscular, como você já deve imaginar, porque quando você reduz a comida, você perde disposição e você aumenta o apetite. Então a sibutramina ajuda bastante. Mas assim como a anfepramona, também causa efeitos colaterais de dependência e de efeito rebote. Então, pessoal, dessa lista aqui inteira, você pode perceber que eu falei coisas que realmente funcionam. Não tem o que discutir. Só que nem todas elas são boas opções. A gente sempre tem que pensar no emagrecimento sustentável. Basicamente falando, qualquer pessoa com conhecimento muito baixo de nutrição, de corpo humano, consegue emagrecer. Isso aí qualquer um consegue. Você sabe. Você conhece gente aí que nem é de nada e já emagreceu.
mas ela se sustentou magra. E esse que é o ponto, é emagrecer e nunca mais voltar a engordar. E eu fiz um vídeo aqui falando sobre esse efeito rebote, como é que eu faço para fugir disso. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui.